Boa tarde, alunos do 9º ano. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Voltamos aqui. Hoje temos em peso mulheres, certo, Mônica? E o título da nossa aula é Os Grandes Encontros na Ficção. Qual o tema que vamos trabalhar? Intertextualidade e a habilidade, analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade, referências, alusões, retomadas, entre os textos literários, entre estes textos literários e outras manifestações artísticas, cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, música, quanto aos temas, personagens, estilos, autores, etc. E entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeo minuto, vide, entre outros. Foi, hein? Quase não vai essa habilidade. Nossa! Boa tarde, Moniquinha! O Mauro também tava encrespando pra ler. É a luz que tem bem aqui em cima. Você acha que era mais fácil a gente ler pelo computador mesmo? E assim, gente, vamos encerrar hoje essa habilidade. Hoje será a última aula. Vamos fechar esse assunto, amarrar a situação de aprendizagem 1, tá bom? Do terceiro bimestre. Alguns alunos falam ainda no chat, não tem o material. Vocês podem correr lá no Google, procurar. Aliás, gente, vou até falar. Essa aula não é gravada, não. É 14 de agosto e a gente começou um pouquinho atrasada só, né, Dani? Só. É porque tem que movimentar uma coisa ali, outra ali, mas estamos aqui. Tudo bem? Fiquem ligadinhos aos objetivos da aula de hoje. Presta atenção, que promete. Vamos aprender o que, Dani? Sobre... Crossover. Uau, E por isso nós viemos de quê? Sim, estamos entrelaçadas aqui. Estamos entrelaçadas, olha. Cada um com o seu modesto cabelo. Eu quase não tenho aqui, ó. Sim, muito bem, muito bem. Ó. Vamos reconhecer crossover enquanto formato que desenvolve a intertextualidade e, gente, vamos refletir sobre texto literário e não literário, que foi a abertura dessa sequência de aprendizagem e que a gente vai encerrar também com ela, tá bom? Olha, vamos começar a nossa acolhida? Vamos abrir o chat? Ai, gente, que legal. Estou muito empolgada para começar lá. Abrindo o chat, eu vou perguntar para vocês. Pensando ainda na aula de ontem, que a gente falou sobre filmes, e foi um chat incrível, eu vi tantas recomendações de livros. Que a gente falou, Dani, de livros que viraram filmes e de filmes que viraram livros. Você lembra a sua aula? Eu falei de você ontem, porque eu falei que eu estava na sua aula do sexto e que você também falou sobre versões. Sim. E na sua aula tinha sobre roteiro, e eu mostrei para eles que até aqui, neste livro aqui, depois eu vou emprestar para a Dani, tem um roteiro aqui bastante interessante de como que eles colocaram o alienista, que é um conto mais alongado, em história, em quadrinho. E aí, para isso, precisou criar um roteiro. Sim. E a gente analisou algumas versões, como você também fez na sua aula. E hoje em dia tem muitos clássicos virando quadrinho, que é mais interessante ainda, porque é uma forma de alguns alunos que não gostam, que acham chato ler aqueles livros que tem muita coisa. Tem desenho, tem ilustrações, então é mais legal. É assim também, como às vezes muitos ainda falaram no chat que é mais legal assistir ao filme do que ler o livro, que às vezes... O Primo Basílio, vocês já assistiram o filme do Primo Basílio? Assistam, muito gente. Bom. Sabe, e a série, Mônica? As meninas vão amar. Tem série. Olha, vários clássicos dessa de Queiroz, tem os Maias, que também tem uma série bem legal. Tem novela também, tem série. Verdade. Ai, os Maias, gente, agora que eu lembrei, tem uma cena icônica da Ana Paula Arósio, quando ela descobre lá aquela... Eu não vou dar spoiler, mas tô querendo dar spoiler. É muito legal essa série dos Maias. E agora eu ouço dizer, porque ontem eu tava numa, Dani, que o livro era melhor. Mas pensando nos Maias, como eles representaram ali... Pra mim, é porque essa de Queiroz, às vezes, ele é muito detalhista. Os Maias é um livro meio chatinho de ler. É a minha opinião, tá, gente? Pra mim, ele é meio chatinho, que ele fica na descrição. E ali na série foi mais rápido, né? Porque novela é mais dinâmica, a série é mais dinâmica, é verdade. Nos conflitos das personagens. Aí, agora, pensando nisso... Ai, é igual Primo Basílio. Eu amei o livro, né? Porque tem aquela história ali, traição, não traição. E o que você prefere? A série. Assistam a série, meninas. Meninos, vocês também vão gostar, mas as meninas... É que eu não lembro o nome do autor. Lindo, ele né? era maravilhoso. Sim, pesquisa, joga aí no Google, Dani, pra você falar cartas, pra gente. Nossa, super... Vou pesquisar pra gente falar. Pesquisa aí, gente. Olha, agora a gente já tá levando pra outra. Teve uma professora, eu não anotei, mas eu depois tirei o print, quero ver. Uma professora no chat que ela falou assim, olha, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, com aquele filme que foi feito pelo Reginaldo Faria ali, é tão icônico quanto o livro. Aliás, o filme de Memórias Póstumas é tão bom quanto o livro. Ela disse que ver os dois é imprescindível. É verdade, eu também Agora, concordo você com já ela. viu Macbeth?
Do Shakespeare? Exatamente, Shakespeare. Tem no Telecine Cool lá, né? Não quero fazer propaganda não, mas tem. Já fiz. E aí é meio sombrio, né? O livro em si já é meio sombrio, já tem esse negócio de bruxa e tal. E aí quando você vai ver, eu tenho pânico de filme de terror, Mônica. Ah, eu adoro. Então, eu morro de medo, eu sou da comédia romântica, gente. E aí eu fui tentar assistir. Menina, eu me lembrava eu tentando ler o livro no metrô. E eu já pensava em cada coisa que eu pulava, às vezes, parte, voltava. E eu falei, não consigo ver. Mas tentem assistir, porque é antigo também, né? Então, a cena, o visual já é diferente. Olha, porque tem a questão lá Dani, da telenovela, Shakespeare, das cenas. preciso conhecer mais. Sei só Romeu e Julieta, aquelas coisas mais básicas. Macbeth, eu preciso ver. Ai, Meu marido gosta, legal. Eu vou procurar. E é pequenininho, tem versão pocket. Você lê... Tem. 2 segundos Verdade. você lê. A pergunta da acolhida era, você já assistiu algum filme de crossover? Hein, gente, vocês lembram aí? Ah, já tem gente lembrando do Naruto, falando dos animes, mas eu quero saber se vocês viram filmes em que ocorreu crossover. Vocês lembram que a gente falou de crossover na aula de fanfic? Lembra? Que a gente falou que existem as fanfics e também uma professora ontem falou, tudo que tem fanfic, fanart, fanzine envolve fãs? Sim. Tudo que começa com fã é por conta disso. Você tem esse envolvimento com a obra, você gosta muito, admira, estuda, obviamente, muito aquele autor, e aí você faz uma produção baseada nele. Então, a gente falou na aula de fanfic sobre crossover, em que você gosta muito de 2 autores diferentes e você pega 2 personagens ali de 2 histórias e autores diferentes, mescla, cria uma nova narrativa. Inclusive, gente, deixa eu só, enquanto a Dani tá vendo aqui, vocês falando dos filmes de crossover, vou falar só uma coisinha. Não, eles estão comentando tudo que a gente falou aqui, Mônica. Ah, estão comentando os nossos comentários? Então, os nossos comentários. Legal. E aí eu tenho um aluno muito querido falando assim, pro Dani, volta pro Barão, que era onde eu trabalhava. Beijo, amor, beijo. Que legal. Ah, mas eles já estão falando alguns aqui, como eu disse que eles iam falar, Vingadores, Liga da Justiça. Batman versus Superman, Vingadores é o top, né? É. Eu amo Vingadores. Deixa eu só falar uma coisinha, alunos do nono ano, como eu amo vocês. Vocês lembram que na aula de fanfic eu citei um canal no YouTube chamado Matando Matheus a Grito? E aí eu falei que ele falou sobre o crossover, o encontro, que na verdade é um crossover, mas é como se fosse uma fanfic, aquelas de amor, aquelas chip fanfic, que era o dengue encontrando a coronavírus, pá. E esse menino não fez um vídeo falando sobre os maiores micos do ensino à distância, os maiores micos do home office. E aí minhas amigas me mandaram. Elas me mandaram loucamente. Você saiu no vídeo do Matheus e tem mais de 200 mil visualizações. Matheus, se você não colocou, procura ela lá na aula do sexto, do sexto e do sétimo. Depois que a gente terminou o quiz, a gente colocou a Mônica como prêmio. Ela tá falando do mico que eu paguei, mas olha que lá no vídeo de mico, eu não tô pagando mico. Ele fala que a mãe dele adorou saber que uma professora citou o filho dela numa aula, manda pra todo mundo o vídeo, e aí ele falou, fiquei feliz com isso. Aí eu fui perguntar, fui lá nas mídias, nas redes sociais, no Twitter, ele me respondeu. Eu falei, menino, como você descobriu que na minha aula eu falei de você? Sabe o que ele falou? Os seus alunos do nono ano, eu recebi um monte de mensagem. Ai, minha professora citou você, a professora lá do Centro de Mídias. Foram os alunos que contaram. Mas tá muito legal essa coisa, né, Mônica? Porque a gente vê, por exemplo, páginas de alunos do 8º, do 9º, do 7º, que outros alunos estão curtindo também, porque os assuntos, querendo ou não, eles se relacionam de alguma forma. Sim, sim. Hoje a gente estava dando aula do 7º, que a gente falou do 8º, no mesmo tema, né? Que já falamos também no 9º. O que muda, às vezes, é a abordagem. Exatamente, o texto, né, trabalhado, mas é muito legal. Olha, enquanto a Dani tá vendo aí, eu já vou fazer uma outra pergunta que eu acho que vai mais até para as professoras e professores do chat, porque vocês participaram também ontem, foi muito legal. Gente, ou alguém aí, você também gosta de telenovelas? Você sabia que algumas telenovelas também apresentam crossovers? Vocês conhecem alguma novela em que um personagem que apareceu lá já estava em outra novela? Ai, agora vai ser interessantíssimo se alguém sabe disso, se alguém lembra disso. Olha, eles estão falando ainda dos filmes de crossovers. Que filmes você achou aí, Dani? Muitos falaram dos Vingadores, né? E do DC, que é dos da... Marvel versus DC. DC é de Superman, o Batman, e a Marvel tem os outros personagens, Homem de Ferro, Thor, que pra mim, particularmente, eu gosto mais.
né? Aí falaram Han Solo do Star Wars, que deve ter entrado. Rei Leão também, não lembro de alguma parte. Alien versus Predador. Fred Krueger versus Jason. Eu assisti esse no cinema, hein? Nem sei como, porque eu tenho pânico, só que foi até engraçado, porque não é de terror muito, não. A Invenção de Hugo Cabret, eu já assisti, mas não tô conseguindo ver o crossover. Eles falaram disso no chat de ontem. Ah, tem, porque fala do Cara da Lua, fala de outros filmes, verdade, bem lembrado. E eles falaram também que é uma adaptação. Vocês veem, lá nas escolas, não sei se vocês já chegaram a ver, que tem o Hugo Cabret em formato HQ, como é esse aqui. Eu li com os alunos. Tudo em preto e branco. Eu li também com os alunos. É a coisa mais linda. E o filme? O filme é incrível, incrível. Se passa em Paris, coisa mais linda do mundo. Mas, Mônica, eu tenho alguns também, sabia? Ó, indo nessa onda aí de Vingadores, lá no filme do do Thor Ragnarok, aparece o Doutor Estranho, né? No filme, lá numa cena. Gente, pois eu não sou pois geek. aparece. A Dani é mais geek que eu. Pois é, quem diria, né? Porque não tem um cara nenhuma. E lá no filme do Homem-Aranha também, vira e mexe, ele falava do Homem de Ferro, vocês lembram? Até que um outro filme do Vingadores, ele participou. Então, às vezes, esse crossover também, o autor é muito inteligente, ele pensa pro futuro. Porque ele dá uma sacada ali, ele pensa no futuro, né? O Homem-Formiga, teve uma última cena do Homem-Formiga que apareceu nos Vingadores, a mesma cena. Ah, aí é uma rima visual com crossover. Exatamente. Uau, várias aulas nossas aqui sendo pinceladas. E novela, então, amor. Ó, eles estão falando aqui, sabe um que eu lembro bastante? Torre de Babel, eles falaram bastante Torre de Babel. Sabe? Avenida Brasil. Avenida Brasil teve crossover? Que personagem apareceu lá? Tinha um personagem... Vocês podiam colocar pra mim tinha uma personagem icônica que era a Aracy Balabanian, que fazia que ela tinha As Minhas Filhinhas. Ela aparece em 2 novelas. Ela é da Rainha da Sucata. E depois ela aparece lá na Deus Nos Acuda, com as mesmas filhinhas e tal, e tal. Gente, é isso. Quando às vezes uma personagem aparece em outra. O que é crossover? Na telinha. Vamos tentar. A Maria Clara falando do Hulk, que aparece no Ragnarok também. Exatamente. Amor, mas aparece o Doutor Estranho. Repara quando o pai dele morre, o Odin, que eles acabam indo pra lá. Né? Então, também tem essa parte. Antes de ele encontrar assiste de novo. Boa, Dani, olha. Ontem a gente focou muito em livros, agora a gente tá focando em séries. Bom Sucesso. Pra vocês assistirem. E Bom Sucesso, eles falaram muito aqui da novela, Bom Sucesso. Tá também. Bom. E Totalmente Demais é verdade. Totalmente Demais tá no tinha ar. Também. Totalmente Demais. Aliás, tem. E uma das cenas é quando o motorista lá, você já viu aquele Bino? Aquela série do Bino? Ele é o caminhoneiro? Carga pesada. É isso. Muito Ele que bem. dá carona pra menina. Grande crossover. Vamos definir o que é crossover na tela? É uma situação fictícia em que personagens, cenários, acontecimentos de obras diferentes interagem numa mesma cena. Exemplo, uma personagem da novela X, que é o Bino lá da Carga Pesada, que está acabando, conversa com a personagem da novela Y, que terá início... Ah, não, mas aí já é uma outra situação. Uma personagem de uma conversa com a outra. Isso às vezes também acontece em programas de televisão, que um apresentador conversa com o apresentador da outra. Aconteceu isso, Domingo Legal com a Hora do Faro. Eles entraram ao mesmo tempo. Aconteceu. E aí, gente, se o chat ainda estiver aberto, a última perguntinha na tela. Presta aí. Conta pra gente, vai, eu quero que vocês deixem registrado, que eu amo ver isso e quem sabe a gente monta até uma fanfic. Olha lá, um texto para uma futura aula. Conta pra gente aí um crossover que você sonha que aconteça. Qual seria um crossover incrível? Nossa, professora, seria muito legal se tivesse essa personagem com essa outra. Uma novela com a Carminha, você imaginou? Com a Carminha e com a Nazaré? Ah, boa, Dani! A Tereza Cristina já tá meio que fazendo, né? Ela até mencionou a Nazaré quando empurrou alguém da Nazaré escada. da Senhora do Destino com a Carminha. Quem seria a pior vilã? Eles estão colocando tá aqui, disputado. Harry Potter e Vingadores. Meu sonho, nossa, eu, modéstia à parte também, amo Harry Potter. Eu sou da turma do Harry Potter. Simpsons e Marvel. Capaz, viu? Simpsons já fez tanta coisa. Marvel e DC já teve, viu, gente? Diz que muito antigamente, eu estava dando uma lida, teve uma época que eles cederam uma imagem que podia usar para o outro. Hoje, não mais, é uma coisa que eu também imagino. A gente vê lá o Batman nos Vingadores, é verdade. o Superman. Porque agora eles têm, né, uma super produção, super efeitos especiais. É o que ganha bem aqui, mais legal. Mônica, Marvel versus DC. Sério? Olha... E você sabe que DC tem muita gente aí que é viciado, né? Em DC tem aqueles livros, como é que é o nome daquele
que vocês gostam muito, que vocês curtem, que é super caro, que tem coleção? Eles vão falar no chat. Eles Presta vão atenção que falar. eles vão falar. Gente, vocês falaram de Turma da Mônica. E se tivesse Turma da Mônica com a Turma da Mafalda? Legal, ia ser tão ia ser legal, fofo. porque a Mafalda também é ardida, rabugenta como a Mônica. É verdade. Imagina as duas lá, uma brigando com a outra. E aí a Magali comendo a sopa da Mafalda. E a Mafalda, toma tudo logo. Vocês sabem que eu tô falando da Mafalda, Mangá. né? Mangá? É uma espécie de mangá. Ah, É sim. uma HQ, na verdade. Não é uma HQ? É uma HQ, eu acho. Alguém falou HQ. Tá bom. Se for uma HQ mais, assim, trabalhada e com mais substância e tal, a gente pode chamar de graphic novel. A gente aprendeu isso numa aula, não é? Pode ser também. É que eu não sei a fundo o que é. Eles podem saber melhor. Mas eles colocaram Star Wars e Guardiões da Galáxia, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Aí é difícil. O filme vai durar o quê? 6 horas. Gente, é verdade, ó. Eles perguntaram se eu gosto do Senhor dos Anéis. Desse mundo aí, da fantasia, o que eu mais gosto é Senhor dos Anéis. E eu já imagino... Você é do time do Senhor dos Anéis? Eu olha, sou do time do Harry Potter. Sabe, eu vou falar uma crossover bem besta? Vai. Posso falar? Vai. De 2 filmes que eu gosto. Os Animais Fantásticos é da linha do Harry Potter, É da não linha é? do Harry Potter. É que eu gosto também de Animais Fantásticos, tá bom? Mas eu vou pensar agora no Senhor dos Anéis. Vamos ficar no Senhor dos Anéis. O Hobbit. O Hobbit. Não, olha, pensa no Bilbo Bolseiro, tá? Que é o que eu mais gosto do Senhor dos Anéis. O Bilbo Bolseiro, lá no Senhor dos Anéis, né? Na saga. E sabe um filme que eu gosto muito? Sabe o que podia se encontrar? Esse mundo do Senhor dos Anéis com o mundo do Xuxa e os Duendes. Eu gosto dos filmes da Xuxa, gente. Eu tenho um problema. Ai, é fofo. Eu assisti gosto todos. dos Eu filmes não dela. vou falar, não, porque eu assisti todos. Assisti todos. Assim, E se passar na TV, eu às assisto de vezes, novo. gente, assim, tudo que é dos anos 90, 80, me remete a uma coisa muito legal. E até os filmes da Xuxa eu gosto, tá bom? Então, eu fico pensando, Xuxa e os Duendes com o Senhor dos Anéis. E a Xuxa encontrando com o Bilbo Bolseiro. Isso é muito legal. Não me gonguem aí no chat, por favor. Vamos fechar o chat? Vamos fechar então? Vamos. Pra gente aprender ali o que estaria lá na atividade 4. Na telinha para vocês. Lá na atividade 4 do caderno do aluno, na situação de aprendizagem 1, fala sobre as interações fictícias. É o último assunto desse caderno, gente. Lembram-se da proposta da atividade da aula de ontem? A aula de ontem, nós aqui esperamos que vocês tenham pensado já no enredo bem bacana para a agulha e a linha, para que elas interajam bem com as demais personagens que vocês escolheram. Ontem já tinha gente assim falando, a agulha e a linha podia se meter em outras aventuras aí, de outras histórias que já existem. Aquela atividade de ontem combinava num crossover, não é verdade? Se a gente pegar a agulha e a linha, que é do Machado de Assis, colocar em outro contexto, isso é um crossover. E aí, a gente vai mostrar para vocês um crossover criado por alunos. E eu coloquei um título bem legal, gente, que é Quando a Escola Vem ao Centro de Mídias. Existe muito isso, não é, Dani? A gente traz os professores, textos de professores, ideias, como aconteceu hoje. Hoje, novamente, vamos realizar atividades relacionadas a uma produção, só que dessa vez vai ser de crossover. E ela foi enviada pela aluna mencionada na aula de ontem, gente, que é a Ana Carolina. A escola dela é essa que está aí na foto. Olha, na foto, aliás, nós temos no slide da tela, para quem precisa saber como está, vou descrever as imagens. A gente tem o texto embaixo, uma imagem à direita que é da escola Maria do Carmo Godoy Ramos, que fica lá em Serra Negra. Ao lado esquerdo a gente tem a professora Claudete Gonçalves, gente, a professora da Ana Carolina, que falou comigo também, que desde a 7ª série ela já desenha muito e escreve, e ela também contou que ela sempre foi fã de literatura e que sempre amou reproduzir narrativas em quadrinhos. E assim, gente, toda a nossa admiração pelo trabalho que é realizado lá na escola Maria do Carmo de Godoy Ramos e pela professora Claudete Gonçalves, tá bom? Um beijo, professora, né, virtual, um abraço virtual, nossa admiração, porque esse trabalho aqui não é nada se não tem a continuidade lá, não é, Dani? Sim, na verdade a parceria deles é o que eu acho que deixa a gente mais feliz. Com E certeza. acorda todo dia assim pensando, vamos fazer uma aula diferente, uma aula legal. É verdade. Ó, a Escola Estadual Maria do Carmo
de Godoy Ramos, ela fica lá na diretoria de Mojimirim. O vice-diretor José Luiz falou assim, precisando, conte com a gente. Eles fizeram um vídeo, cada série tem um aluninho contando lá, coisa mais linda, tá lá no Facebook deles, gente. Depois segue lá a escola se vocês quiserem ver. A Ana Carolina, ontem, ela fez pra gente, ela mostrou pra gente alguns HQs sobre algumas cenas de um HQ. Um pôster de HQ, um trailer sobre o alienista. E aí eu perguntei pra Ana, Ana, e se você fosse fazer um crossover pra mim em quadrinhos, o que você faria? Na tela, presta atenção à ideia que a Ana teve. A ideia dela se chama crossover, quando dois mundos se encontram. E aí a gente só tem dois pezinhos, dois sapatinhos, não é? Sim. E uma fala. O que está escrito nessa fala, Dani? Estava eu lá, mais um dia comum. Mais um dia comum. Estava eu lá. E ainda tenho as reticências aí, né? Reticências. Continuando. Aí a gente tem 3 cenas aí, tá bom? Eu vou descrever primeiro o que tem aí nessas cenas desenhadas. A gente tem no primeiro quadrinho um balcão escrito chapéus. E tem uma pessoa, uma personagem que está com uma cartola, o cabelo dele assim é bastante volumoso, ele está rindo, mostrando os dentes, tem uma gravata borboleta enorme. E outra pessoa que está lá observando e que a gente vê pelo traço e pelo desenho, que é o mesmo da aula de ontem, gente. Então, quem é que será essa personagem? Estava eu lá mais um dia comum, até que avistei um senhor. Que senhor avistou? O senhor está falando assim, não quero mais um louco em Itaguaí. E o que está por trás do balcão escrito chapéus está, podem me levar, presta atenção, ele está vendendo chapéus, vai ficar lindo em você, ou nem tanto. Ele pensou que esse senhor aí de que está careca ia comprar chapéus, mas ele está pensando, não quero mais nenhum louco em Itaguaí. No segundo quadrinho, gente, que está abaixo, ele prende este homem que estava vendendo chapéus e fala, o senhor vem comigo fazer uma visitinha à Casa Verde. E o moço que vende chapéus falando assim, mas o que eu fiz? No terceiro quadro, a gente tem os dois sendo... Aliás, o senhor careca está encaminhando o outro para uma casa, não é, Dani? Sim, cheio de pontos de interrogação ainda em volta da cabeça, né? Cheio de pontos de interrogação em volta da cabeça, que ele está numa dúvida. E aí esse outro, o que está com a cartola, o que vendia chapéus, ele fala... Você já parou para pensar que as melhores pessoas são loucas? Aí explica os pontos de interrogação. Aí ele fica pensando, será que as melhores pessoas são loucas? Para concluir, algumas horas depois, olha só, o arroba da Ana, como vocês já viram, AN4IAAAA. Algumas horas depois, o que está o senhor careca lá, com bigodão, como nós vimos ontem. Quem diria que tínhamos tanto em comum? E mostra que essas duas personagens, estão tomando um café, comendo um biscoitinho ali. E os dois usam gravata borboleta, olha lá. Mas a do que está com a cartola, aquele que vendia chapéus, aquele que está com o cabelo mais armado, a gravata dele é bem exagerada, né? Tem bolinhas e, a do e outro tal. É pequenininho. Pois é. Antes de a gente falar mais sobre esse texto da Ana Carolina, olha a assinatura dela. Ela que desenhou? Foi ela que desenhou. Nossa, tudo. tô babando. Você quer ver como que ela desenhou, Dani? Quero. Quer ver? Coloca aí na telinha para vocês o videocast, que na verdade um aluno mostrou para mim. Professora, nem é videocast. Quando é nesse formato, a gente chama... Até anotei. Speed Art. Muito obrigada, aluno que me falou isso. É uma Speed Art em que a Ana vai colocar numa velocidade rápida aí para vocês verem como que ela criou essa história, esse crossover. Na telinha.
Fala, Dani, o que você acabou de dizer? Que talento! Eu estou aqui babando. E cada dia a gente aprende um gênero novo, né? Como é que chama esse aí? Crossover? Não, ilustração. O do ela videozinho, né? Um speed art. Speed art. Um videocast Menina, também. você tem muito talento. Muito talento. Muito. O seu rumo já está encaminhado aí para uma faculdade aí nessa área. Espero conseguir uma bolsa, né, Mônica? Isso, Ana. Ó. E uma coisa que é legal, porque tá vendo? Cada um tem um talento, né? E muitos deles podem ter outros talentos que a gente desconhece. Verdade. Então, mande pra gente as coisas. Mande pra gente. Procure-nos. Porque aqueles e-mails lá aquele e-mail atividades, a gente ainda não conseguiu ter acesso. Não. Então, às vezes, na rede mais social, fácil pela rede é mais social, fácil. Mas eu vou pedir para abrir o chat e vou perguntar para vocês, antes da gente fazer a interpretação do texto da Ana, será que você conseguiu identificar quais são as personagens do crossover da Ana Carolina? Gente, a Ana teve como referência quais obras literárias? Ah, eu já tô vendo muita resposta, Dani. Você tá vendo aí, Dani? Tô. Procura aí, fala pra gente, Dani, aliás. O Chapeleiro Maluco. Ah, o Chapeleiro Maluco, que quem, gente? Quem é? Que aquele é o outro. E o outro? E o outro, vocês conhecem. O Chapeleiro Maluco e o... eles já colocaram. Já Colocaram. Perdi. O Careca, cadê aqui? Vamos lá, vamos tentar... O Careca Feio. O Careca Feio. Eu pensei que vocês iam falar... É o calejando. Eu pensei que vocês iriam falar... que o Careca Feio é o... Olha, na tela, pode colocar aí no chat. Quem tá vendo aí, olha. Se trata do livro que nós mencionamos Alienista. ontem. Muito Larissa bem. colocou, Aline. Muito bem. O Alienista, que é o Simão Bacamarte, que é a personagem principal do livro do Machado de Assis. Até e aí por isso ela brinca, né? Com a loucura da questão do alienista e tudo mais. Isso. Fala aí, Dani, fala aí, é por isso mesmo. Vocês entenderam? Presta bem atenção, ela fez um crossover entre o Chapeleiro Maluco, que é da Alice no País das Maravilhas, se encontrando com o Simão, que é do Alienista. Na tela, mais duas perguntinhas para vocês, ó, presta atenção. 3, gente, por que o alienista encaminha aquele senhor para a Casa Verde? Vocês lembram? Foi o professor Mauro que ele fez pra gente todo um apanhado contando sobre o que era o alienista. Quando a gente fala alienista, naquela época se referia ao médico, aquele que cuidava dos alienados, que eram os loucos. Então, a Casa Verde era a casa que ele deu o nome à casa de um sanatório, que era a Casa de Orates. Bairro, né? Tem um bairro. Eu moro chamado perto Casa da Casa Verde. É verdade, aqui em Você São também, Paulo. você também, vai. De certa forma, sim, gente. Olha só, por que o alienista encaminhou aquele senhor para a Casa Verde? Eu já dei um spoiler aqui. E na última cena, Maria Eduarda colocou, porque ele achava que era louco. Vamos só ler a última ali, ó. Na última cena, os dois homens estão sentados à mesa tomando um café. Gente, por que será que isso aconteceu? Agora eu quero que vocês... Será que vocês conseguem me responder? Por que o Simão, o doutor, o alienista, ele senta com o Chapeleiro Maluco para tomar café e eles estão ali já fechando numa amizade? Por que será que isso aconteceu, hein? Olha lá, agora A maioria coloca aqui. na 3 que ele é louco. O Adriano tá aqui, segurei todos os meus comentários, terminou, tá, anotei. Agora, cadê a resposta? Agora, vamos ver a 4, gente. Acelera na 4 aí pra eu conseguir ver a resposta. Eu tô vendo muitos das 3, tá, Mônica? 3, Então, 3, olha, 3. tem alunos aqui falando... Porque eles tinham ideias muito iguais. Isso. Pois acho que era louco também. Isso, muito bem. Não tem um ditado que fala de não sei o que, louco todo mundo tem um pouco? Ô, Dani, você tá dando spoiler da aula? Ai, perdão. A gente vai falar sobre isso ainda. Olha, Sorry, gente, não cheguei nesse slide ainda. Olha, gente, vocês lembram? O Mauro pontuou, a gente tinha que ler uma sinopse, ele acabou falando sobre o alienista, que é um doutor, a história de um médico, em que ele vai para uma cidade e ele resolve ali colocar todos os seus estudos em xeque, em comprovação. Os estudos dele se referem a saber o que é a loucura, quem é louco. E ele começa a observar as pessoas na cidade. Quando ele vai observar, ele fala, você é louco, você é louco, você é louco, você é louco. E vai levando as pessoas para essa casa, aprisionando-as para poder estudá-las. E aí quando eles viram, 1/5 da cidade só estava livre.
4/5 da cidade estava lá na Casa Verde. Aí chegou um ponto em que não cabia mais, era pior que uma prisão. E tem um Houve uma questionamento revolução interno também nesse livro. Como a pessoa identifica a loucura do outro? Isso. Né? Porque... Por que ele se achava tão hábil a identificar a loucura do outro? Justamente, o Machado, ele escreve esse livro para fazer uma crítica mesmo. Por que existe o sanatório? Por que existe a casa de Orates dentro de uma sociedade? E por que você julga que alguém é louco e você não? Guarda isso daí, que a gente vai responder daqui a pouco. Gente, olha, o chat está maravilhoso. Eu vou colocar aí na telinha, porque eu acabei de falar do Alienista. Eu não vou falar o finalzinho do Alienista não, tá? Porque ele é um conto de 40 páginas, você pode ler. Eu não quero falar o final. Mas eu vou falar sobre o Alice no País das Maravilhas para a gente fazer a correlação. Olha, o livro Alice no País das Maravilhas conta a história de uma menina chamada Alice que cai numa toca de coelho que a transporta para um lugar fantástico, povoado por crianças peculiares e antropomórficas. Porque antropomórficas pode ter algumas características humanas, mas são animais. Este está repleto de alusões satíricas dirigidas tanto aos amigos como aos inimigos de Carroll, do Lewis Carroll, que é o escritor. De paródias a poemas populares infantis ingleses ensinados no século XIX, e também de referências linguísticas e matemáticas, frequentemente através de enigmas que contribuíram para a sua popularidade. É assim uma obra de difícil interpretação, pois contém 2 livros num só texto, gente. Olha, vem pra mim. O Alice no País das Maravilhas não é um infantil. Eu já levei meus filhos pequenos para ver Alice no País das Maravilhas. O pequenininho, o original ou os adaptados? Isso, a gente foi ver um musical. Tá. Aí, saindo do musical, eu estava com uma amiga professora também, eu falei, eu tenho esse livro. E aí ela falou, agora eu quero o livro, porque a gente viu o musical com as crianças e eu quero ver o livro, porque o livro é uma viagem louca, justamente por quê? Porque para as crianças eles colocam só o mundo da fantasia. E para a gente vai interpretar até como aquela questão que a gente tinha dito, até como as alegorias. Mas o último que cada personagem filme representa. tentou trazer um pouco isso, né, filme Mônica? tentou, o último verdade. filme não ficou aquela coisa tão fofinha, né? Tão... Isso. E assim, o que eu achei genial na Ana Carolina é que ela, sem querer, querendo, ou querendo, não sei se ela pesquisou bastante, mas Machado de Assis e o Lewis Carroll, um no Reino Unido e o outro aqui no Brasil, viveram o mesmo período histórico. Então, nesse período histórico de efervescência positivista e científica, em que se descobriam as vacinas, se descobriam curas para várias coisas, várias outras ciências surgindo, sociologia, entre outras coisas. Gente, ali houve um rebuliço na cabeça dos intelectuais. Será que nós estamos loucos ou será que estamos tão lúcidos? E aí essa crítica surge em várias obras, como é o caso desses 2. Aí a gente abre o chat para mais 2 perguntinhas. Mais 2 perguntinhas. Gente, olha, relembrando a sinopse do Alienista, que a gente fez ontem um pouquinho hoje, e comparando com a de Alice, olha só, uma pergunta que você vai responder para mim sim ou não. Aliás, não é sim ou não, eu ia perguntar, elas dialogam entre si? Essas 2 histórias dialogam entre si? Aonde? Em qual ponto? E, de certa forma, as 2 obras estão no crossover da Ana Carolina? Vocês podem responder bem rapidamente essa com o chat aberto. Até, né? Eu sabia que eles iam falar isso, eles chegaram nessa conclusão. Eles chegaram a essa conclusão, Daniela, presta atenção. Na loucura, Na loucura. As 2 tratam... Na fantasia também. Olha, o Alienista nem fala tanto de fantasia, sim, não é? É mais real, é mais pesadinho até. Realista, tem mais denúncia social. Agora, o Alice é mais uma viagem. O Lewis Carroll, ele não era um literato, ele era matemático, ele escrevia para várias outras coisas, por isso ele colocou bastante enigmas, bastante coisas bem legais no Alice. E Ilusão, loucura. Olha que legal. Luan. Mas é principalmente nisso que vocês pontuaram. É na loucura, onde essas 2 histórias se dialogam. E assim, uma obra está dentro da outra, de certa forma, sim. Por quê? Porque as 2 estão vivendo os 2 autores estão vivendo até o mesmo tempo histórico, Kaique gente. colocou que tem como assunto a loucura, né? O mote central é a loucura. E bem que você falou, a Ana, ela conseguiu trazer isso de uma forma... A gente consegue viajar, né? Genial. Professores de português conseguem interpretar além ali, mas se você fez isso intencionalmente, parabéns. E se não fez também, meu amor, esse é o legal. Porque lembra do Cartoon Mônica? Que o cartunista falava? Às vezes a gente nem imagina o tanto de interpretação que uma obra dá. Sim. E aí, presta atenção na telinha. O que aconteceu
na produção da Ana Carolina, uma coisa chamada intertextualidade, que é a criação de um texto a partir de outro já existente. Acontece também quando a referência implícita ou explícita de um texto em outro. Pode ocorrer também em músicas, filmes, novelas, como a gente já viu, e toda vez que uma obra faz uma comunicação sutil entre dois textos, em que faz ou fazendo uma leve menção, se chama intertextualidade, tá bom? E aí, Dani, você pode me ajudar? Se você ler um parágrafo, eu leio outro? Vai. E aí, assim, só para a gente amarrar a intertextualidade, eu vou trazer um texto não literário para tratar do mesmo assunto. Começa, Dani. Quem nunca ouviu expressões como sou louco por você, fulano é louco de pedra, de médico e de louco todo mundo tem um pouco, e por aí vai. Falácias como essas representam uma acepção quase romantizada da noção de loucura. Culturalmente, essas frases estão presentes há tempos na sociedade, dando a impressão de que ser louco é algo normal e corriqueiro do que se pensa. Muito Mais bem. normal, né? Continua, Dani, continua. Em contrapartida, ao mesmo passo em que normatizamos tais locuções, também instituímos paulatinamente um caráter estigmatizado àqueles que consideramos loucos, associando-os quase que automaticamente a seres agressivos, descontrolados, animalizados que necessitam ser domados. Mas afinal, o que é loucura? Podemos estar loucos ou exclusivamente ser? Ela está intrínseca em nós ou apenas em alguns? Gente, esse texto aí é um excerto, é que tá bem pequenininho, mas é um excerto de um livro chamado Intramuros, a história desvelada do Juqueri, um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil. Eu conheço lá. E é da Júlia Nadar. Ela fez aí uma pesquisa e colocou esse texto, publicou esse texto. Gente, ela fala ali no final, afinal, o que é loucura? O que tanto Lewis Carroll e Machado de Assis também propõem, esse diálogo que eles propõem. Afinal, o que é a loucura? Essa pergunta, essa indagação. O que é a loucura? Eu trouxe até aqui, a gente adora indicar livros, tem um livro aqui ilustrado sobre um filósofo chamado Foucault, e a gente pode colocar uma intertextualidade em outro texto não literário, e que ele fala assim: em minha loucura demonstro o quanto a própria razão é louca, porque o alienista ele fala, quem é louco? Os que são normais. É basicamente isso. E aí também no Alice, e assim como ela disse, a gente não pode, a gente tem tantas expressões, como é que a gente vai sintetizar o que é louco em uma coisa? Tá bom? E aí no final eu ia perguntar se o texto que a gente acabou de ler, se ele dialoga também com aqueles outros textos. E aí a gente arremata, vamos acabar. O que a gente viu na aula de hoje é que crossover também é um tipo de intertextualidade. E agora vocês perceberam que o texto literário, ele faz com que a gente tenha mais aquela relação emocional. E o texto não literário tenta sintetizar de forma mais concreta e objetiva. Vai ficar aí na telinha de vocês, porque vocês viram, está acabando já. Conte pra gente, já acabou. É porque a gente começou 2 minutinhos atrasados, são os 2 minutos que a gente está dando aqui. Gente, conte pra gente o que acabou de assistir, o que você achou. Tem ali o QR Code e o link para você colocar a sua pesquisa. Um abraço, bom final de semana, até semana que vem. Beijo, obrigada, bom final Dani. de semana. Obrigada Imagina, pela obrigada a aula. você, Mo. Tchau, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.